Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer novamente, a presença de todos no nosso minicurso, do nosso segundo webinar do Coftec. E para começar, hoje nós vamos ter o minicurso ministrado pelo César Nascimento, que é o presidente atual aí do Coftec, e é uma honra recebê-lo aqui hoje. E ele vai ministrar um minicurso hoje de mudanças climáticas e impacto na cafeicultura. Então, César, eu desejo a você e a todos uma ótima palestra e então eu te passo a palavra. Só uma coisinha, desculpa aí, pelo retorno. Só uma coisinha, é só o tema aí, é sobre manejo integrado de pragas. É porque eu deixei o slide aí, né? Desculpa, realmente é manejo integrado de pragas. Eu li o tema do webinar. Não, sem problemas nenhum. Pessoal, bom dia. Como a Natália apresentou aí, meu nome é César. Atualmente sou diretor-presidente do Coftec e estou um pouco afastado de Viçosa aí. Eu estou na Bahia, estou fazendo um estágio aqui numa empresa de pesquisa. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o manejo integrado de pragas do café. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre a filosofia que está por trás desse conjunto de métodos utilizados na agricultura, falar um pouquinho sobre a peculiaridade de cada um. Vou usar como exemplo aqui duas pragas-chave do café, que é o bicho mineiro, Leucoptera coffela, e a broca do café, Hipotenemus rampei, sobre algumas particularidades do manejo de cada um. Mas a ideia é focar mais no que está por trás do manejo integrado para que todo mundo tenha um pouquinho de ideia do que é isso, um pouquinho de conhecimento. Só perguntar uma coisa, todo mundo aí é estudante? Tem alguém aí que é produtor, alguma coisa? Ou estudante e produtor? Pode falar aí. Alguém? Todo mundo estudante aí, pessoal? Estudante. Show. Pessoal, como eu comentei, a ideia é fazer algo mais interativo. Então, por favor, quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, abra o microfone e peçam a palavra, perguntem, para não ficar alguma coisa muito maçante e tal, nem desconfortável, né? Nem para vocês, nem para mim também. Começando, então, eu vou tentar abordar um pouco sobre esses tópicos aqui, um pouco sobre esses assuntos durante a apresentação. Então, eu vou começar falando uma introdução, um pouco sobre o controle, o que a gente vê atualmente, explicar, falar um pouquinho sobre o que é o manejo integrado de pragas, o porquê de adotar esse manejo, falar alguns exemplos e, por fim, fechar com aquelas particularidades sobre o manejo integrado do bicho mineiro e da broca do café. E como eu disse, qualquer pergunta, vocês falem, por favor, tá? Para sanar. Lógico que no final a gente vai ter um tempinho também, mas às vezes esquece, né? Eu, pelo menos, eu tenho que perguntar ali na hora, senão depois eu esqueço. Bom, começando. Qual o objetivo do controle de pragas? Quando eu penso em controlar uma praga, uma doença, que seja, no café, qual é esse objetivo? Obviamente, controlar pragas, né? Controlar, eliminar esses organismos que estão ali afetando de alguma forma a lavoura, causando um prejuízo. E como que é feito esse controle? Na maioria existem vários tipos, vários métodos de controle de pragas, mas o mais comum, o mais recorrente é o controle químico. Acredito que todo mundo saiba aí. E esse controle ele é realizado muitas vezes pela presença ou ausência do inseto. Então, eu andei na lavoura, o produtor andou na lavoura, viu o inseto, ele realiza essa pulverização, esse controle, né? Tenta realizar. E aqui, deixa eu só adicionar o laser aqui, acho que está melhor. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma aplicação aqui com costal e aqui um fruto com injúria de broca do café, né? E o que são esses organismos pragas que a gente tenta realizar o controle e amenizar a influência nas plantações? Essa definição que eu peguei aqui de um autor,
ele diz que organismos pragas são aqueles que reduzem a produção das culturas agrícolas quando atacam, além de reduzir a qualidade dos produtos. Além disso, consideramos como praga qualquer espécie que venha causar danos econômicos ao agricultor ou à sociedade. Ou seja, não só insetos, né, mas além de daninhas, fungos, bactérias, enfim, que causam esses prejuízos, são considerados um organismo praga. Só que aqui ele fala que reduz a produção das culturas agrícolas quando atacam e a qualidade dos produtos. Então a gente tem exemplo, voltando para o café, né, mais voltado para o café, da broca reduzindo ali a qualidade da bebida, além da produção e tudo mais, né? Então considerado como uma praga, inclusive uma praga chave, né, uma praga importante da cultura. Aqui eu trouxe um pouquinho, porque essa tabela aqui é bem interessante. Acho que ficou um pouquinho pequeno para vocês, mas só chamar atenção para o café. Como eu comentei, a principal forma de controle desses organismos pragas são controle químico. E aí atualmente a gente está tendo uma preocupação maior, acredito que vocês já devem ter tido notícias, lido, ou vocês mesmos têm essa preocupação sobre o uso excessivo, o uso indiscriminado de agrotóxicos ou pesticidas aí na agricultura, os problemas que isso podem causar, além do impacto financeiro do produtor, né? E isso gerou uma cobrança, temos uma cobrança em cima da agricultura atualmente, ainda mais, acredito que vai aumentar, para responder sobre esse excesso, sobre o uso em si, né? Muitas vezes são coisas infundadas, né? Na maioria das vezes, mas na maioria não. Então aqui eu trouxe essa pesquisa realizada pelo Greenpeace, onde ele trabalhou com algumas frutas, algumas olerícolas aqui, inclusive com café. E aqui a gente tem o resultado da pesquisa, encontrou substâncias não permitidas para essa cultura. Isso aqui é um problema. Além disso, a gente tem aqui, né, o tomate está sempre no meio ali e tal, mas focando para o café, nessa pesquisa eles realizaram a amostragem e as análises, encontraram substâncias não permitidas, substâncias químicas, agrotóxicos que foram aplicados que não eram permitidos. E aí eu queria que vocês abrissem o microfone aí e falassem um pouquinho sobre o porquê disso. Por que vocês acham que tem essa substância? Por que essa pesquisa identificou alguma coisa que não era permitida, que não devia estar ali no café, que é um grão? Alguém, por favor? Acho que é falta de fiscalização, talvez. Sim, também. Mais alguma coisa? Alguém quiser pode mandar. Eu estou com o celular Falta aqui. de conhecimento da lei? Falta de conhecimento também. Mais alguma coisa? Por causa que isso daí tem que ter um certificado e tal, né? Um selo e tal. Tá, mas o que implica o fato de ter o selo? Porque o selo, quando tem o selo, ele passa pro, como é que chama? Avaliações de conformidade para ver se está tudo de acordo e com os níveis de agrotóxicos corretos, né? De acordo com as novas leis de produção integrada. Também. Mas uma coisa importante é que, independente de o produtor que tem selo, tem certificação ou não, isso aqui não deveria acontecer. Tem algum outro motivo aí também. Porque que geralmente envolve tudo isso aí que vocês falaram. Então, quem falou que era falta de conhecimento aí? É, o Lohane. Lohane. Lohane, você tem familiaridade com produção de café? Com produtor? Não. Não? Um problema, pessoal, aqui, aliado a isso que a Lohane falou e o Thiago também comentou, a certificação, né, os selos, é uma importante ferramenta para controlar isso, sim, de fato. O problema é que isso aqui não deveria acontecer em produtor nenhum, em produto nenhum, independente do produtor ser certificado ou não.
Então, por que foi encontrado substâncias não permitidas aqui? Porque alguém aplicou um agrotóxico, um pesticida que não era registrado para a cultura. Porque aqui, além do limite a estar superior, você ainda encontrou uma coisa que não deveria estar ali. Então, aplicaram um defensivo, um pesticida, que não era registrado pela cultura, e por isso foi identificado. E por que isso acontece? O café é um fruto, o que vai ser torrado e moído, enfim, ali passar por todo o processo de pós-colheita. Então, geralmente é menos provável de você encontrar alguma substância proibida nele do que em olerícolas, que é consumido fresca, né? O problema é que, às vezes, acontece o ataque de pragas e doenças no café durante a colheita. E todos os produtos têm um tempo de carência, né? Um tempo residual ali. Só que, às vezes, o produtor se assusta e quer fazer uma aplicação ali quando a planta já tá com os grãos cheios, com os grãos já partindo para início da maturação. E isso aí é o problema. Além da aplicação, mesmo que seja registrado o produto, provavelmente vai ser pego na análise de resíduo. E não só isso, ainda aplicam coisas que não são registradas, porque o vizinho aplica, porque o cara produz tomate e usa um produto que no tomate é bom para liromísia, que é um minador da folha do tomate, e aí ele, um bicho mineiro é um minador também, então eu vou aplicar que isso aqui vai ser bom. E aí é um produto que não é registrado pela cultura. E aí a gente fica, não refém, né, que isso aqui também tem a sua contribuição para a sociedade, mas aí cai nessas notícias, né, de café tem 1 milhão de produtos lá que não foi registrado, substâncias não permitidas no café e tudo mais. Isso gera um marketing ruim, né? Uma visibilidade ruim para a produção de café como um todo. E aí a gente tem algumas formas de contornar isso, que a gente vai comentar aqui, que é um dos preceitos do MIP, que é você utilizar produtos, métodos de controle que estejam de acordo com a legislação ambiental e também com a segurança ambiental e humana, propriamente dita. E também vai de encontro com a parte de certificação, que é uma coisa interessante também. A gente não vai abordar, não vamos falar isso aqui, mas é importante o que o Thiago levantou aí, que a certificação é algo interessante. A gente tem N tipos de selos aí. Bom, passando, quais são os sistemas utilizados no controle de pragas atualmente? Então, a gente tem aí, existem mais controles, tá? Tipo, mais métodos de controle, mais filosofias, digamos assim, como orgânico, entre mais. A gente vai abordar aqui especialmente esses dois, que é o convencional e o manejo integrado de pragas, que é o MIP. Então, o controle convencional é o que a gente está acabando de falar. O produtor vai lá, vê a praga, às vezes é uma praga, por exemplo, eu dei exemplo aqui do café com substância não permitida, né? Então, às vezes, o produtor está colhendo o café, ele viu uma broca lá, ele vai pulverizar. Adianta pulverizar? Não, já foi, já era. Então, não tem por que pulverizar ali agora nos 47, né, no acréscimo do segundo tempo ali. Não tem por que fazer isso. Então, o método convencional, não que ele seja de todo ruim, mas ele é usado muitas vezes de forma ruim. Então, a pessoa passa lá, tem um inseto, ele já quer pulverizar, já quer realizar alguma intervenção, e isso gera impactos econômicos. É importante a gente focar na parte econômica, não só ambiental. Obviamente, ambiental é de suma importância, mas o econômico também tem que ser viável. Então, o problema do sistema convencional é que nem sempre ele é viável. Então, além de você tá realizando alguma coisa ali que vai agredir o meio ambiente, até a sua própria saúde, você está indo contra os fatores econômicos. Então, você está reduzindo seus ganhos, você está fazendo a intervenção, você está controlando sem muitas vezes, na ponta da caneta, isso ser rentável. E isso é um problema. E o segundo ponto aqui, que é o manejo integrado de pragas, que é o MIP, é uma filosofia. O MIP é um conjunto de métodos que a gente vai ver aqui
no seguir da conversa, do bate-papo, que leva um pouco esse preceito bem definido, que é você controlar quando isso te compensar. Porque vocês concordam comigo que não tem por que eu realizar uma intervenção, e aí que seja química, biológica, enfim, independente da intervenção, não tem por que eu realizar uma intervenção, eu controlar uma praga se ela não causar prejuízo, porque eu vou gastar, não é de graça. Então, eu vou realizar uma pulverização, ela vai me custar. E se ela custar mais do que a praga tá causando de prejuízo, não tem por que eu pulverizar, eu aplicar. Vocês concordam comigo? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Pode falar aí, gente, fica à vontade. Alguns comentários? Bom, passando, eu trouxe alguns exemplos. Perdão por não ter trago algo do café especificamente, mas ainda é um pouco difícil achar algumas informações verídicas, né? Algumas informações assim bem detalhadas e sobre a cadeia do café, assim, em alguns aspectos. Eu trouxe aqui um pouco sobre o MIP, os resultados do MIP na soja. Isso aqui é um trabalho realizado pela FAEP, que é como se fosse a FAENG em Minas, a FAEP é do Paraná. Então, essa é um trabalho que eles realizam e aí eles fizeram essa publicação aqui, que pela terceira safra consecutiva, o MIP provoca redução na aplicação de defensivos e derruba o custo de produção com bons resultados. Então aqui, acho que vocês não vão conseguir ver aqui da safra 2016, 2017, 2017 e 2018 também, mas focando aqui na última, né, no último levantamento, 2018 e 2019, a gente tem aqui que produtores, é um programa que a FAEP oferece aos produtores, aí eles tiram uma área para testar o manejo integrado e tudo mais, e eles fazem acompanhamento com esses produtores e tudo mais. E aí, nesses produtores, nos talhões que realizavam o manejo integrado de pragas, você tem uma média de aplicação de 1,9 aplicações por ciclo aqui para insetos, enquanto em talhões que não realizava o manejo integrado de pragas, essa média é de 3,4. Então, é bem superior, né? Você tem aí, basicamente, 2 aplicações a mais. E aí, se vocês pensar o custo de uma aplicação aí, por hectare, e soja, né, geralmente é bem extensivo, você tem uma economia interessante. E a produtividade, que é o que importa, porque não adianta eu falar 1 milhão de coisas aqui para você fazer, para não utilizar, para diminuir ou para não utilizar o uso de agrotóxicos e tudo mais, sendo que isso não vai ter retorno econômico, né? E aqui a produtividade média de sacas por hectare não diferiu estatisticamente. Então você tem aqui o uso do MIP e sem o MIP é uma produtividade semelhante, que não se justifica, né? Não justifica eu fazer 2 aplicações a mais nesse sistema, sendo que eu não vou produzir a mais. César, Diga, pode falar, Thiago. é isso que eu tô percebendo aqui. Então, qual que seria o diferencial econômico do MIP? O Que você falou que é diferencial. igual. Então, o diferencial é justamente o número de aplicações, porque a produtividade, como vocês podem ver aqui, não difere. O que difere é isso aqui. Logicamente que bem feito, tá, pessoal? Se você realizar um MIP mal feito também, isso aqui vai lá embaixo a produtividade. Logicamente, isso aqui é um sistema onde o manejo integrado é bem feito e o controle convencional também é bem feito. Por isso que a produtividade é igual. Então, respondendo a pergunta do Thiago, o diferencial é isso aqui, ó, é a média de aplicações. Então, se utilizando o MIP eu faço 1,9 aplicações por safra, por ciclo, aliás, desculpa, e no convencional eu faço 3,4, eu estou economizando mais ou menos 2 aplicações. E aí, se uma aplicação custa, chutando aí um valor, R$100, por exemplo, e eu economizo 2 por ciclo, eu já economizo R$200 por hectare. E aí eu tenho até um trechinho aqui, que foi basicamente quase isso, ó, que os caras comentaram, que o corte no custo de produção foi de R$131 por hectare. Ou seja, quando utilizado o MIP, eu economizei R$131 por hectare em aplicações. E aí, se você pensar que
o produtor de soja lá vai ter 1.000 hectares no mínimo lá, é um bom economia, né? O produtor de café também, mesmo pequeno, R$ 131 já é alguma coisa, né? Então, se você tem 10, 5 hectares aí, já é alguma coisa. Logicamente, o número de aplicações no café vai variar, né? Mas, respondida a sua pergunta, Thiago, a diferencial é aqui, no número de aplicações. Por quê? Com o MIP, eu só vou aplicar quando o que eu falo, vocês vão entender isso melhor, mas com o MIP eu só vou realizar o controle, a aplicação, quando isso aqui for viável economicamente. E aqui não. Geralmente no controle convencional você tem muitas aplicações por calendário. Então o produtor aplica por calendário, aplica porque no mês tal tem que aplicar para não ocorrer um inseto tal. Eu aplico no começo do ano para não ter problema com isso. E às vezes nem tem na região. Então às vezes é uma região que nem é afetada por certa praga e o produtor faz esse controle preventivo aí. Certo, Thiago? Certinho. Qualquer coisa, pode perguntar, tá? Os demais também, pessoal. Alguém tem dúvida? Entenderam aqui a ideia por trás? Alguém? Certinho? Tudo Então certo, vamos para. César. Obrigado. Gente, fala alguma coisa aí também, senão eu fico doido aí. Que eu não vejo vocês, não. Bom, passando aqui. O que é o MIP, de fato, né? O MIP são um conjunto de programas ou filosofias que são utilizadas para realizar o controle. Então, o MIP em si, o manejo integrado de pragas, não é um método de controle. Ele engloba alguns métodos de controle. E aqui eu trouxe como exemplo alguns. Então, você tem dentro do MIP, desde de controles preventivos, como vazio sanitário, sementes sadias, além de propriedades do solo aqui, que é, querendo ou não, um método de controle. Então, se você tem um solo infectado com alguma doença, alguma coisa, você evitar aplicar ali, evitar plantar ou fazer uma aplicação preventiva ali também é um método de controle. E vai passando aí a tecnologia de aplicação, você monitorar pragas e doenças, o controle químico propriamente dito, que é um método de controle, além do controle biológico. A gente não vai focar muito em controle aqui hoje, não. A ideia é só entender um pouquinho o que é por trás do MIP, mas a gente vai falar um pouquinho sobre, só alguns comentários sobre o controle. Então, tem o controle biológico, que é usado também dentro do manejo integrado de pragas, que é um método eficiente, mas não descartando o controle químico também, que desde que realizado de maneira correta, é um bom método, é algo que deve ser usado, né? Para você atender os critérios para entrar dentro do MIP, aí, do manejo integrado de pragas, esses métodos, aliás, eles têm que atender alguns requisitos. Primeiro, são requisitos técnicos. O que são esses requisitos técnicos? Tem que ser eficiente. Só um minuto, pessoal. Ou seja, eu não posso recomendar, eu não posso implantar um método de controle, um método de monitoramento que não seja eficiente. Então, tem que ter critérios técnicos. Não faz sentido eu recomendar para vocês fazer alguma coisa na cultura do café ou qualquer outra cultura que não tem eficiência. Ou seja, se eu tenho um problema com alguma praga lá com bicho mineiro, por exemplo, tem sentido eu implantar, eu recomendar algum método que não vai controlar isso. Do contrário, eu estou fora do MIP. Isso não é manejo integrado. Então, se você chega numa propriedade, faço manejo integrado, mas está lá, pessoal com dano econômico, com perda de produtividade, com as plantas lá, isso não é manejo integrado. Manejo integrado precisa ter critérios técnicos, precisa ser eficiente, precisa dar resultado, precisa aliar a parte de um manejo sustentável ambientalmente e o econômico também, porque senão não tem sentido. O segundo ponto é o econômico, que é o que eu acabei de dizer. O MIP precisa dar retorno econômico. Esses métodos precisam ser economicamente viáveis. Então, não tenho porquê realizar um método. Como eu disse, o sistema convencional, muitas vezes eu tenho essas aplicações por calendário, tem aplicações antecipadas e muitas vezes isso não cobre o custo da aplicação. Então, o que está lá, o inseto, a doença que está lá, não justifica essa aplicação.
no MIP é diferente. Para você ter um MIP bem implantado, para você ter um método que atenda os requisitos para ser um manejo integrado de pragas, ele tem que atender, além dos critérios técnicos, econômico, tem que dar retorno, tem que ser viável. Terceiro, critério ecotoxicológico. O que são isso aqui? É o que a gente comentou lá atrás. Você não pode ter resíduos de produto além do permitido e nem de produto, de forma alguma, de produto que não é registrado. Então, isso entra nos critérios ecotoxicológicos. Você nunca utiliza um produto que não é registrado pela cultura quando você realiza um manejo integrado de pragas. Na verdade, quando você realiza manejo nenhum, isso é crime. Mas, pensando, logicamente que tem algumas ou outras ressalvas aí, né? Porque tem culturas que você não tem produtos registrados, mas enfim, via de regra, produtos registrados pela cultura. Segundo ponto da ecotoxicologia, desse critério ecotoxicológico, produtos menos agressivos para o ambiente e menos agressivos para a saúde humana. Por exemplo, em Minas, cafeicultura de montanha, muitas vezes você tem minadores de água nas montanhas e tudo mais, e isso vai descendo e muitas vezes vai passar a própria casa para do vizinho e você toma essa água. Então, não tem sentido nenhum você realizar um controle, você trabalhar ali na sua lavoura de café, poluindo a água que você vai beber depois, né? Então, isso também entra nos fatores ecotoxicológicos. Você deve se preocupar com o ambiente, deve trabalhar com produtos menos agressivos, produtos que não vão afetar inimigos naturais, produtos que não vão afetar insetos polinizadores. Isso é muito importante. E isso tem que estar dentro desses critérios quando adotar um manejo integrado. Além de tudo, da saúde humana. Então, a parte do manejo integrado abrange tudo isso. Então, você se preocupar com equipamentos de proteção individual, os EPIs. Você se preocupar com a classe toxicológica desses produtos, para quem você recomenda, também está dentro do manejo integrado de pragas, pessoal. Isso é muito importante. Parece bobo, mas não é. E por último, por fim aqui desses critérios, o social. Então, não adianta eu falar que isso aqui é maravilhoso, é lindo, você faz isso, aquilo, sobe, desce, mas não atendo o critério do meu produtor em específico, ou para vocês mesmos, caso forem os produtores. Então, não adianta eu querer implantar, eu querer forçar uma filosofia, alguma coisa, se isso não está na alçada, não está dentro do escopo, do orçamento do produtor que eu estou trabalhando. Logicamente, você consegue adaptar o manejo integrado de pragas, independente do produtor, que você vai ter até uma redução de custo. Mas não adianta você falar com o produtor, você querer, por exemplo, adotar uma armadilha de amostragem que você vai ter que importar dos Estados Unidos, por exemplo, essa armadilha para um produtor de 2 hectares. Não tem porquê. Então, isso também é muito importante e um dos fatores mais importantes, que é você adequar à sua realidade o que você quer implantar, né? E isso é uma coisa não só do manejo integrado, mas da profissão de agrônomo como um todo, né? Então, a gente tem que ser agrônomo para todo mundo, para pequeno, para grande, para médio, produtor, para todo mundo. Então, não fugir disso aí, e dentro do MIP também. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Certo? Trazendo uma definição escrita aqui para o Kogan, de 98, o manejo integrado de pragas se faz através do uso de táticas de controle, sendo essas isoladas ou associadas, adotando estratégias baseadas em análise de custo-benefício e levando em consideração o interesse ou o impacto sobre os produtores, a sociedade e o ambiente. Então, é basicamente aquilo que a gente vem discutindo. O MIP é um conjunto de métodos de controle, de táticas de controle, que você usa isolado ou associado. Então, por exemplo, como utilizar uma tática de controle associada aqui? Você utilizar, por exemplo, inimigos naturais, vespas parasitoides no controle de algum inseto e talvez complementar com um controle químico desde que seja seletivo, né? Que é o que a gente comentou. Não tem também eu trabalhar com inimigos naturais, comprar inimigos naturais, vespas e tudo mais, e lá e aplicar um pesticida que vai matar ele por cima, né? É contraproducente isso aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões.
Alguma dúvida, alguma coisa sobre o que é o MIP aí, sobre essa definição? Alguma pergunta? Tá ficando mais claro para vocês? Falem aí, pessoal. Certinho? Thiago, Lohane aí, que eu já peguei os nomes aí para servir de bode expiatório. Tranquilo. Tranquilo. Certo? Demais, todo mundo certinho? Tá, joia, pessoal. Passar um pouquinho aqui, os componentes do MIP. Então, dentro desse conjunto de métodos de controle, aí eu divido o manejo integrado em basicamente 3 pontos. Primeiro ponto, a diagnose. Segundo ponto, tomada de decisão. E, por fim, o controle. Qual é a diagnose? O que é a diagnose? Alguém pode me responder o que é a diagnose? O que vocês imaginam que seja? Identificar qual que é a praga? Exatamente, diagnose, né? Você vai no médico e você tem um diagnóstico de gripe. O médico foi lá e identificou o que você tem. E isso é aqui dentro do MIP também, a diagnose. Então, você identificar se é uma praga, se é uma doença, o que é algo que está dentro do manejo integrado, que é o ponto-chave. Então, não adianta você ver um inseto lá, você passar na lavoura, ver um inseto e achar que aquilo ali vai prejudicar e você pulverizar. É aquilo, né? A gente brinca que não adianta você passar, ver a joaninha e achar que a joaninha está comendo sua planta, né? Então, a diagnose é extremamente importante. É o ponto principal ali, o ponto de partida. Você identificar corretamente, isso é muito importante. Porque às vezes pode ter inseto e muitas vezes produtores que são menos instruídos não levam muito isso em consideração ou acham, por exemplo, que é uma coisa e na verdade é outra. É o que acontece muitas vezes com, vou usar um exemplo aqui, com fumagina, por exemplo. Fumagina é um problema muito em olerícolas, né? Então, fumagina é um fungo oportunista ali que se alimenta das excretas de insetos que se alimentam do floema, né? Mosca branca, pulgão, enfim. Então, muitas vezes o produtor acha que aquilo ali é o problema. Aí vê lá o fungo lá, quer aplicar uma coisa ou outra lá e muitas vezes não percebe que se tem aquilo ali é porque tem um inseto sugador ali no meio, tem uma mosca branca, alguma coisa do tipo. Então, isso está dentro da diagnose, você identificar corretamente o inseto ou o agente causal do seu problema. Segundo ponto, tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? Eu decidir se eu faço intervenção, se eu faço o controle ou não. Essa tomada de decisão, a gente vai detalhar ela um pouquinho mais daqui para frente, que é um dos pontos chaves, né? Primeiro você tem que identificar, você tem que diagnosticar, obviamente, e dentro da tomada de decisão é onde você vai destrinchar, digamos assim, é o diferencial do manejo integrado de pragas. É onde você vai definir ali se compensa ou não você pulverizar, você controlar. E por fim, o controle. A gente não vai aprofundar tanto, eu não vou falar, controla isso, controla aquilo com outra coisa ali com vocês aqui hoje. Como eu comentei, a ideia é passar um pouquinho sobre essa filosofia, saber que existe manejo integrado de pragas, para vocês tiverem curiosidade, estudar mais sobre isso e ver que existem métodos que são eficientes, ao mesmo tempo são métodos menos agressivos, métodos que têm uma probabilidade de sucesso aliada a uma conservação do meio ambiente, da saúde. Então, não vamos focar muito. Eu vou comentar quando falar sobre bicho mineiro, sobre broca, alguns aspectos do controle, mas não é nosso só foco aqui hoje, não. Mas saibam que o controle é um dos componentes do MIP. Isso é muito importante. Vocês saberem que o MIP é composto pela diagnose, tomada de decisão e pelo controle. Isso é o manejo integrado de pragas no seu escopo. Perfeito? Alguma pergunta aí pode falar, pessoal. Vamos passar ponto a ponto aqui. A diagnose. Alguém pode falar comigo? Alguém sabe o que é isso aí que está nessas folhas?
E qual a diferença de uma para outra aí? O que que é, o que que não é? Alguém conhece aí um pouquinho da cultura do café ou de doenças, de pragas? Espera aí, pessoal, um de cada vez aí, por favor. Olha, a primeira parece um bicho mineiro, a primeira e a última. E a Ah, do meio parece cercóspora. e aí, pessoal, alguém concorda, discorda? Alguém conhece? Concordo com a colega. Concorda? Eu esqueci de perguntar, né, também, vocês são, a maioria aí que é estudante, vocês são calouros, vocês são de que período aí, mais ou menos? Responde aí, pessoal, a maioria aí. Calouro, Thiago, certo. Segundo, quinto, calouro, passando para o segundo. Nossa, gente. Ia até falar que tá gravando, mas tá bom. Que dó de vocês, viu? Um ano aí de pandemia aí é triste. Ah, da zootecnia, Kate. Qual o seu interesse por café aí, Kate? Fala aí pra gente aí. Devia ter perguntado no começo, né? Mas só pra me ajudar aqui. Sua ligação com cafeicultura. Amor pelo café. Sério? Ah, que bom, ó, tá vendo? Cafeicultura é linda, pessoal. Eu sou apaixonado também. Eu esqueci de comentar, mas atualmente sou diretor-presidente de Coftec e provavelmente eu sou uma das pessoas que menos sabe sobre café do grupo. Então, assim, tudo que eu sei sobre café eu aprendi aqui no grupo. É uma cultura que eu me identifiquei muito e que eu amo muito mesmo. Como a Kate disse aí, não sei se é assim que pronuncia seu nome. Ó, tem alguém da matemática também. Pelo café, quanto mais, sou encantado, quanto mais sabe. Ok, o café é muito bom. O pão de queijo faz parte aí, Thiago. O pão de queijo é o famoso tomar café com as duas mãos. Isso é coisa de mineiro. João Victor, da matemática, João Victor. E aí, também é filho de produtor, encantado com café. Fala aí, gente, fala no microfone aí, quem tiver. Tá bom, seguindo aqui. Não, só vi que era de graça. Muito bom, João. Muito bom, tá certo. Tem que aproveitar, gente. Universidade é isso. Universidade, vocês têm que aproveitar as oportunidades, aproveitar os eventos. É importante. É uma das coisas que a gente tem que aproveitar dentro da universidade. E a UFV oferece muitas coisas. Bom, pessoal, seguindo aqui, a diagnose. A Josiele comentou aí que as duas fotos, a primeira e a última, é bicho mineiro do café e a do meio é cercóspora. Isso faz parte da diagnose, pessoal. A Josi está corretíssima aqui. Aliás, a Josi conhece um pouco de bicho mineiro, né? Mas isso faz parte da diagnose. Então, por exemplo, talvez essa foto aqui, eu não consegui uma foto tão parecida, mas muitas vezes a... Ah, tá. Tá, vocês estão me ouvindo, pessoal? Caiu de novo a Tereza ou eu? Tudo certo, César. Ah, tá. Pessoal, muitas vezes eu não consegui uma foto tão parecida, mas muitas vezes a cercóspora, isso aqui é um fungo, cercóspora cafeícola, que parece muito com a injúria de bicho mineiro do café, que é essa injúria aqui, que é o dano. Injúria é o dano causado pelo inseto. Então, isso aqui é a larva do inseto, está aqui dentro, e muitas vezes parece com isso aqui. E isso é muito importante vocês identificar. E muitas pessoas confundem, às vezes é muito parecido no campo. Às vezes você está ali e não tem como. Não é que não tem como, né? Às vezes não tem muito conhecimento e confunde. E aí você vai aplicar um produto para bicho mineiro, por exemplo, e na verdade o seu grande problema é com cercóspora. Às vezes até tem um ou outro bicho mineiro aí, mas o grande problema é com cercóspora. E aí você vai ter dois problemas, que vai continuar, você vai ter gasto com a aplicação, você vai ter investido naquilo ali, tempo e dinheiro,
E o outro problema é que você não vai controlar, né? Que o inseticida não vai controlar um fungo. Por mais que esteja alguns produtos aí que pegam os dois, mas muitas vezes não é tão eficiente. Então, você vai ter dois problemas. Então, aí é a parte de diagnóstico, que é o que a colega falou mais cedo, que é a identificação do seu problema, a identificação do que está acontecendo ali. E essas fotos aqui tá com um pouco de brilho, mas está bem bonita aqui. Vocês podem ver aqui uma mina, que a gente chama esses insetos de minadores, que são insetos que se alimentam do parênquima foliar, né, do mesófilo, que é entre uma camada e outra da cutícula. E aqui a gente tem uma pulpa, o inseto já empulpando para virar adulto. Bom, continuando. A tomada de decisão parte algumas fases aqui. A primeira é a amostragem. Então, o que eu comentei lá atrás, que a tomada de decisão era onde a gente ia destrinchar um pouquinho mais, que era o diferencial do MIP. É aqui que o manejo integrado de pragas se diferencia em grande parte do sistema convencional de controle de pragas e doenças. Então, primeiro, amostragem. Como que eu vou tomar a decisão? Eu vou mostrar. Então, eu primeiro fiz a diagnose. Então, identifiquei lá. Só voltar aqui. Identifiquei que o meu problema é bicho mineiro do café, Leucoptera coffela, e não cercosporiose. Beleza, sei que existe, sei que tem, sei que está atacando a minha lavoura, sei que tem um inseto ali me causando danos. Eu vou mostrar. Por que eu vou mostrar? Porque eu preciso de um índice, eu preciso de um parâmetro. Como eu disse, é aqui que vai diferir do sistema convencional. E no sistema convencional, muitas vezes, é ter ou não ter a praga. Então, eu preciso de um índice para tomar essa decisão. E esse índice, a gente vou explicar, a gente vai comentar, esse índice, ele baseia em duas coisas. Se a densidade da praga for maior do que esse índice, a população está alta. E se a densidade for menor ou igual, aliás, se for menor, a população está baixa. Desculpe que eu coloquei menor ou igual, mas é menor. Se a densidade for menor que o índice, a população está baixa. Traduzindo isso, fiz a amostragem, que eu vou mostrar para vocês como se realiza, como se faz uma amostragem para 2 insetos no café. Quando eu realizo essa amostragem, eu preciso de um índice, ou seja, eu preciso de um número que eu sei que se tiver mais insetos do que esse número, a população está alta, então isso vai me causar prejuízo, então eu preciso controlar. Ou essa amostragem vai me dizer que o tanto de inseto, então eu olhei lá, fiz a diagnose, identifiquei que tem bicho mineiro do café, fiz a amostragem, meu índice diz que tem X insetos para ser considerado dano. Eu amostrei, minha praga tem X menos, meu inseto tem X menos 10 aqui. Então, não atingi esse número, não atingi esse índice. Então, estou abaixo a densidade está abaixo. Então, a população está baixa, não justifica eu controlar. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Alguma pergunta aí, alguma coisa sobre essa parte aqui? Tá tudo certo? Certo, né? O que são esses índices? Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre, existem vários, tá, pessoal? Mas basicamente aqui eu vou apresentar para vocês 3, que é o primeiro, que é relativo às pragas, que é o nível de dano econômico, que é o NDE, e o nível de controle, e relativo ao inimigo natural, que é o nível de não ação. Então, o que é esse nível de dano econômico? Esse índice é o que eu comentei. Você vai mostrar e você tem que ter um norte, você tem que ter um parâmetro para você dizer se o que eu estou vendo em campo, se o que acontece em campo é algo que é necessário, tem uma necessidade maior do que o índice, se é necessário controlar, ou se é menor, que não é necessário. Então, esse nível de dano econômico, ele diz respeito ao seguinte: qual que é o nível de praga, a densidade de pragas que eu tenho na minha cultura que justifica a aplicação, que eu tenho uma perda, que o custo de controle é igual ao que a praga está me dando prejuízo. Então, o nível de dano econômico nada mais é do que igual ao custo de controle. Então, eu só devo controlar quando o custo de controle for menor do que o que a praga me dá de prejuízo, que eu comentei anteriormente. Não tem por que você controlar se a praga
o prejuízo que a praga está trazendo é menor do que você vai gastar para controlar ela, certo? E aqui a gente tem uma relação direta com o nível de controle, que é quando você vai controlar essa praga. Ou seja, vou controlar um pouquinho antes de atingir esse dano econômico, um pouquinho depois, como é que funciona? Eu vou explicar melhor para vocês também. E aqui, por último, o inimigo natural, que é o nível de não ação. O que é esse nível de não ação? É o quanto de inimigos naturais eu tenho presente na minha área que, por si só, ele realiza o controle da minha praga, que não justifique uma aplicação. Então, por exemplo, se eu tenho a densidade X lá de inimigos naturais, de vespa parasitoide, que é um inimigo natural do bicho mineiro do café. Então, eu tenho um nível de vespa parasitoide que, por si só, vai controlar esse inseto. Não justifica eu aplicar. Eu não vou dar muito foco aqui, apesar de ser muito, muito importante aqui, mas como o tempo é restrito aqui, né? A gente não tem tanto tempo, então eu decidi melhor focar nas pragas, no índice relativo às pragas aqui, para não ficar muito maçante, muito longo, né? E também para não ter que falar muito rápido e tal, e pensando que vocês possam ter algumas dúvidas. Vamos lá. Esse nível de dano econômico, como é que é? Aqui um gráfico relacionando a densidade da praga com o tempo em dias. Então, sei lá, pensem na mente de vocês uma praga qualquer em uma cultura qualquer. Geralmente, essa praga nem sempre tem crescimento exponencial aqui, mas muitas vezes o crescimento é rápido. Então, essa praga tem um comportamento, vai crescendo ao longo dos dias, a densidade vai aumentando, e aí eu chego num parâmetro que é o nível de dano econômico. Então, aqui, a praga tem um nível de dano econômico que isso vai me trazer prejuízo, que aqui eu preciso fazer alguma coisa, senão vai comprometer em grande parte a minha produção, minha produtividade, independente da cultura. E, posteriormente, se eu realizar um controle aqui, isso aqui pode cair. Isso aqui pode cair, ou às vezes pelo próprio controle populacional, densidade populacional, alguns insetos têm esse comportamento de cair por si só, mas comumente falando, isso aqui tende a aumentar. E esse é o nível de dano econômico. Então, daqui para cima, a densidade de praga, se aumentar mais do que isso aqui, eu tenho prejuízo. Então, é o que eu venho falando, é o índice que eu tenho que levar em consideração no momento de controlar. Segundo aqui, relacionando o nível de controle. Qual a sacada disso aqui? Geralmente, quando você realiza o controle de uma praga, ela não cai imediatamente. Então, isso aqui demora, às vezes, um pouco. O equilíbrio que está ali, a reprodução daquela praga, às vezes é tão alta que mesmo você realizando uma aplicação, aquilo ali vai demorar alguns dias para cair, dependendo do produto que você utilizar, se é algum regulador, ou, enfim, algum produto que não tem um efeito imediato. Então, se você controlar aqui, muitas vezes, essa densidade não vai cair. Essa densidade vai subir um pouquinho e vai cair. Então, por isso que o nível de controle é um pouco menor do que o nível de dano econômico. Então, o que eu faço? Eu controlo a praga quando atingir um nível de controle para que ela não atinja o nível de dano econômico e caia sem que eu tenha prejuízos. Lógico que seguindo aquilo que a gente falou, né? Desde que seja viável. Então, o nível de controle é um pouco menor que o nível de dano econômico. Essa decisão ela deve ser tomada quando a densidade de pragas for maior ou igual ao nível de controle. Então, é o que eu comentei anteriormente. Quando a densidade, eu faço a amostragem, a densidade da praga é maior do que o meu índice. Qual que é o meu índice? É o nível de controle, que muitas vezes na literatura vocês vão ver isso aqui igual, tá, pessoal? Então, o nível de dano econômico e o nível de controle geralmente vem a mesma coisa. Então, vocês vão ver na literatura, às vezes vai vir o NDE lá é igual a tantos por cento. Isso aí é o nível de controle. Na maioria das vezes, eles se equivalem. Mas a teoria por trás é essa aqui. Então, o meu índice é o nível de controle. Então, se a praga, fiz a amostragem, a densidade da praga está maior ou igual ao nível de controle, eu aplico, eu realizo o controle, independente do método que seja químico, biológico,
para que essa praga não atinja o nível de dano econômico aqui e caia antes, certo? Alguma dúvida, alguma coisa? Algum questionamento? Comentários? Alguém sabe dizer por que que eu controlo quando o índice é igual e não só maior? Alguém tem um porquê aí? Alguém, pessoal? Então, eu controlo quando a densidade da praga for maior ou igual ao meu nível de controle, porque se eu amostrei, por exemplo, bicho mineiro lá, o índice vai ser 20% para controlar. E eu amostrei, eu tenho 20% de injúria lá, tem 20% lá, atende os preceitos. Não é maior do que o nível de controle, mas é igual. Ou seja, se eu não intervir, aquilo ali vai passar. Muito provavelmente vai passar. E aí, às vezes, o tempo que eu tenho entre uma amostragem e outra pode ser muito danoso. Então, se eu tenho o nível, a densidade da praga já igual ao nível de controle, eu devo intervir. Perfeito? Aqui, para vocês entender com números, acho que fica mais evidente como que é feita a tomada de decisão utilizando o manejo integrado. Eu fiz essa tabelinha aqui bem tranquilo. Pensem aí com vocês uma cultura, alguma coisa que a produção te dê um retorno de R$ 5.000 por hectare. Cultura qualquer aqui, eu chutei os números, tá, pessoal? Você tem uma produção ali, uma produtividade por hectare que te dá um retorno econômico de 5.000. E cada aplicação que você usa, cada aplicação com inseticida, um controle, você gasta R$ 500 por hectare. Então, aqui, o custo de controle é igual a R$ 500 por hectare. Então, ou seja, cada vez que você entra na área para fazer uma intervenção, você gasta R$ 500. Perfeito? E o NC, que é o nível de controle, é igual a 20% dessa praga. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei 3 cenários diferentes comparando quando eu controlo e quando eu não controlo. Vamos lá. A praga amostrei, identifiquei, tenho bicho mineiro na área. Beleza, fiz a diagnose. Fui lá, amostrei. Tenho que 5% das minhas plantas estão atacadas. O meu NC é 20%, ou seja, densidade menor que índice. A população da praga está abaixo. Teoricamente, não justifica uma aplicação. E o que pode acontecer se eu controlar, se eu aplicar? Perdão que eu acabei comendo um R aqui, mas... Enfim. Se eu tomar a decisão de não controlar, vamos supor que 5% de praga me deu um prejuízo de R$ 200 por hectare. Então, eu decidi não controlar. Então, a praga vai me consumir R$ 200, teoricamente. Não gastei nada com controle. Então, se a minha receita líquida era 5.000 por hectare, e o inseto me deu um prejuízo de 200, eu ainda vou ter R$ 4.800. Correto? Segundo cenário, controlei com a praga 5%. Sua receita bruta é R$ 5.000, porque teoricamente você controlou e você não teve perdas, você não teve prejuízo com aquele inseto. Então, você atingiu o potencial ali que a produtividade poderia te dar, né? A produção em reais. Só que o seu custo de controle é R$ 500. Então, você poderia, a produção te dá um lucro de R$ 500, uma receita de 5.000, e você gasta R$ 500. Então, você tem uma receita líquida de 4.800. Vocês percebem que aqui, não controlando, eu tenho uma receita líquida maior do que quando eu controlo, ou seja, aplicando e fazendo a intervenção nesse inseto, eu tenho prejuízo, em vez de deixar ele lá. Porque a quantidade que está lá é tão insignificativa, é tão pequena, que ela não vou ter problemas com ele maiores do que eu vou gastar. E é o que eu venho comentando. Não tem por que você controlar, sendo que você vai gastar mais do que a praga vai te dar de prejuízo. E aqui, bem claro aqui. Logicamente, são valores fictícios, né? Isso aqui vai variar ao quadrado aqui, né? Independente da cultura e do que você trabalha. Vamos para o segundo cenário. Amostrei, comparei meu índice, 40% de praga, 40% de ataque, maior que o nível de controle. Se eu não controlar,
Vamos supor que com 40% de ataque, a praga me deu um prejuízo de R$ 800. Então, se eu não controlar, eu vou ter aqui, no máximo, a produção vai me dar um retorno de 4.200. Eu não vou controlar, então não vou ter gasto lá, então não vou gastar nada, e eu vou ter uma receita líquida de 4.200. Pelo contrário, se eu controlar, teoricamente eu vou ter ali a minha receita de 5.000 menos o custo que eu tive para controlar o inseto, que é de R$ 500, no nosso exemplo aqui. Então, vou ter uma receita líquida de 4.500. Então, a minha receita controlando, quando a densidade da praga é maior do que o índice, é uma receita maior do que eu deixar a praga para lá, correto? E uma coisa que eu esqueci de falar, de onde que vem esse nível de controle, 20%, 2 insetos, que vocês já devem ter visto aí, dependendo da praga? Isso aqui vem de trabalhos de pesquisa, bem pessoal, vem de trabalhos científicos, acadêmicos, que fizeram amostragem, fizeram comparação de quando eu não controlo para diversas culturas. Então, isso aqui é algo que foi estudado, isso aqui não é tirado não é tirado de trás da orelha, aí você acha, com 20% eu vou controlar. Não, isso aqui tem na literatura, vocês podem pesquisar, tem diversos materiais aí mostrando isso. No terceiro cenário, eu tenho que a densidade da praga é igual ao nível de controle, que é 20%. Então, se eu não controlar, teoricamente aqui, eu vou ter Travou um pouquinho, César. Como eu não controlar, minha receita líquida é 4.500. Uns minutinhos antes aí. Bem pouquinho, na verdade, mas estava travando. Eu já tinha a densidade da praga, eu não vou ter diferença na receita, teoricamente, porque se eu deixar a praga lá, eu vou ter um prejuízo equivalente ao gasto que eu vou ter com o controle. Por isso que eu faço o controle quando o nível de controle é igual, quando a densidade da praga é igual ao nível de controle, não apenas maior, ou seja, igual ou maior ao nível de controle, já devo controlar, já devo intervir a praga, porque no final isso aqui vai ser igual. E se você deixar a praga aumentar, qualquer pouquinho que ela aumentar aqui, você vai ter um prejuízo maior do que o gasto que você tem com controle. Certo? Ficou confuso aqui? Ficou tranquilo? Todo mundo entendeu, pessoal? É para perguntar mesmo. Certo? Tá. Então, vou voltar aqui naquela figura que a gente viu. Então, dentro da tomada de decisão, eu realizei a amostragem, eu tenho meus índices de tomada de decisão, que aqui eu vou encontrar na literatura. Logicamente, isso aqui pode ser adaptado para diferentes regiões, tá, pessoal? Então, regiões, às vezes, onde a pressão de algum inseto é maior ou menor, isso aqui pode ser ajustado, mas muito provavelmente vocês vão ter trabalho com isso aí, na literatura, dá para consultar. Então, vamos lá, seguindo o passo, fiz a diagnose, amostrei, verifiquei meu índice de tomada de decisão. Como que eu faço essa amostragem? Eu expliquei para vocês do índice de tomada de decisão. Agora eu vou explicar como a amostragem é feita. Aqui é basicamente o que a gente tem desde a parte de amostragem de solo. Então, primeiro conceito, dividir áreas em talhões homogêneos, porque não faz sentido eu comparar uma coisa que não é igual, né? Então, não faz sentido eu comparar um café, assim como a análise de solo, não tem sentido eu misturar um solo que é totalmente diferente um do outro. Na amostragem do manejo integrado de pragas, não tem sentido você amostrar em talhões ou em áreas que são totalmente diferentes uma da outra. Por que isso? Porque você vai ter microclimas diferentes, você vai ter localização diferente. E também para facilitar o manejo, porque vocês vão entender que às vezes eu posso ter que na agricultura convencional, geralmente, se você identificar praga, você faz a aplicação na sua lavoura geral. E aqui no MIP não, você pode fazer
o controle de forma isolada. Então, eu posso aplicar nesse talhão, mas às vezes esse talhão aqui não tem problema nenhum com a praga. Então, não precisa aplicar. Como que eu vou dividir nessa área em talhões homogêneos? Como é que eu vou mostrar? O que que eu vou fazer para mostrar? Ao que eu exemplifiquei alguns tipos de caminhamento que vocês podem realizar. A gente tem caminhamento em U, caminhamento em C, caminhamento em X, em Z, zigue-zague, e amostragem em pontos equidistantes. A melhor maneira que tem, pessoal, de amostrar, independente se seja praga, solos, é pontos equidistantes, para você não ter esses problemas de buracos. Então, se você caminha em C, você vai ter uma área aqui onde você não sabe nada dela. E aí você vai estar inferindo aqui sobre uma área que você não tem noção do que está acontecendo. Assim como todos têm esse problema. Então, a melhor maneira é você trabalhar com pontos aqui equidistantes, que você esteja cobrindo mais ou menos a mesma faixa aqui, faixas de microclimas, de solo e plantas com a mesma característica, certo? É assim que eu devo realizar o meu caminhamento na hora da amostragem. E aqui eu trago algumas perguntas para vocês. Número de amostras. Como é que eu sei a quantidade de amostras que eu vou retirar, né? Então, assim como na amostragem de solo, que a gente tem lá as tabelas recomendando de 20% a 25% amostras e tal, aqui também a gente tem isso tudo na literatura catalogada. Então, eu tenho, assim como os índices, eu tenho quanto que eu devo amostrar para bicho mineiro, para broca do café, em outras culturas, tomate, enfim. E como que é a frequência dessa amostragem? Quando que eu vou amostrar? Alguém pode falar aí quando que eu devo amostrar? Quando que eu vou amostrar? Qual a frequência, aliás? Eu devo amostrar uma vez no ano, 2 vezes no ano, todo dia? Como é que é isso aí? Alguém pode falar um pouquinho aí? Gente, acorda, gente, sábado. Uma vez por mês. Você fala exclusivamente para cultura do café ou no geral? Independente, pode falar aí o que você achar aí. Então, eu acho que depende da cultura, né? É a melhor pergunta, a melhor resposta que existe quando se trata de biologia, né, pessoal? De organismos biológicos, depende. Mas o colega falou que uma Tem vez. perene, anual e tal. Então, mas o colega respondeu que uma vez por mês, né? Falou que considerar os períodos críticos, exatamente, Ana Carolina. A gente vai falar, quando a gente, mais para frente, que você amostra quando a praga ocorre. Não tem sentido eu amostrar quando não tem praga. E dentro desse período, a gente trabalha com a frequência, basicamente, se você trabalha com plantas anuais, olerícolas, você tem que amostrar pelo menos uma vez por semana. Se você trabalha com plantas perenes, você pode ali fazer uns 15 dias. É um excelente tempo de amostragem, espaçamento entre uma amostragem e outra. E as características avaliadas aqui vai de encontro ao que a Ana respondeu aí também. Ó. No momento em que as plantas estão mais suscetíveis aos insetos. Ou seja, que característica que eu vou avaliar? Se eu tenho uma praga que ataca fruto, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar fruto, né, pessoal? Eu vou avaliar fruto. Então, se tratando do café, o bicho mineiro, eu tenho problemas com as larvas, né? Tem problemas com as minas nas folhas. Então, eu vou mostrar a folha. Não tem sentido eu mostrar adulto. Então, porque geralmente que a gente vê os adultos voando lá, né? E já visitei produtor lá que dá uma balançada no café lá, vê os bichinhos voando lá, aqui tem que controlar, tá tendo muito inseto. Logicamente tem uma correlação, né? Se você tem ali muito adulto, você consequentemente vai ter uma maior oposição e tudo mais. Mas pela lógica, a gente avalia características que a planta ataca, que o inseto, a praga ali ataca, certo? Como é que são, dentro dessa amostragem, a gente trabalha com 2 planos principais aqui. Então, percebam que a gente está falando ainda dentro da tomada de decisão. Tudo que a gente está falando agora é dentro da tomada de decisão, que é um dos
das divisões lá do MIP. A gente tem a diagnose, a tomada de decisão e o controle. A gente está dentro da tomada de decisão. Então, dentro da tomada de decisão, a gente tem essa amostragem e aí a gente tem alguns planos. Como que eu vou mostrar? Como é que... A gente já falou como é que eu vou caminhar, mas o que que eu vou mostrar? Vou mostrar folha, fruto, solo, sei lá. Vou identificar essas pragas. E como que eu vou tomar essa decisão? Como é que eu vou ver essa praga lá e saber se eu vou ou não vou controlar? Então, a gente tem primeiro o plano convencional de amostragem, que é o quê? É o que esse cara aqui está fazendo aqui, né? No caso, eu. Aqui foi só para fotos, tá? Mas o plano de amostragem convencional tem pontos fixos, que é o número de amostras que eu comentei lá. De onde que a gente tira isso? Da literatura, na maioria das vezes. Então, no plano convencional, você tem pontos fixos. Então, independente da pressão, da praga ali, eu vou mostrar um dado número de pontos. Então, por exemplo, 20 pontos por hectare. Eu vou coletar essas folhas lá, os 20 pontos das plantas, X número de plantas lá, depois a gente vai comentar sobre isso. E no final eu vou sentar, vou ver, olha, esse talhão aqui tinha tantas plantas, esse aqui tinha tantas plantas, e vou tomar essa decisão. No plano sequencial de amostragem, eu tomo essa decisão em campo, que aí eu ando com uma tabela, um exemplo dessa aqui, tá? É só um exemplo, existem alguns tipos de tabela para diferentes tipos de praga. Então, no plano sequencial, eu trabalho com a decisão em campo. Então, por isso, ele é um plano de amostragem que exige um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de critério de quem está amostrando, um pouco mais de cuidado técnico, né? Por quê? Aqui eu vou mostrar, a gente tem uma tabela com número de plantas, então isso aqui é uma tabela para bicho mineiro do café. Tem aqui 30 plantas aqui, que é o que eu vou mostrar por hectare, por talhão, enfim. Tem um limite inferior, um número acumulativo e um limite superior de pragas aqui. Por que aqui está traçado? Porque até a 10ª planta eu não posso tomar a decisão. Ou seja, amostrando 10 plantas, eu não consigo dizer se eu posso ou não controlar. Então, precisa mostrar mais que 10 plantas. Então, amostrei 11 plantas aqui, tá? Tá 12 aqui, mas é 11. Amostrei 11 plantas aqui e os números são acumulativos. Então, mostrei uma planta, tem uma injúria lá, uma minativa. Mostrei a segunda planta, tem 0. 0 mais 1, 1. Então, eu vou escrever no acumulado aqui. Cheguei aqui na 12ª planta, tenho 7 insetos. Então, 7 é maior que o limite superior, que é 6. Então, eu devo tomar a decisão de controlar aquele talhão. Ou, cheguei na 12ª e não tem nenhuma, não vi nada no café, tá limpo. 0 é menor que 1. Então, eu posso parar a minha amostragem, que eu não preciso aplicar ali. Isso aqui também foi desenvolvido através de pesquisas, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai preencher uma tabela bem rapidinho depois para vocês entenderem melhor. Pessoal, agora vamos entrar aqui na parte dos insetos, já são 9h15. Vamos fazer uma parada de 2 minutinhos, só para pegar uma água ali, descansar um pouquinho, e a gente já volta, beleza? 2 minutinhos. Show. Só...
E aí, pessoal, todo mundo já tomou uma aguinha aí? Bora voltar. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Vocês queiram falar alguma coisa? Algum comentário? Alguma coisa? Podem ficar à vontade. Acho que ele está errado ali. Bom, dando sequência aqui, tá todo mundo me ouvindo certinho aí, Natália? Tudo certinho, César. Tá, joia, obrigado. Pessoal, dando sequência aqui, a gente já partindo para o caminhamento final, vamos focar um pouquinho nos dois insetos que eu comentei que ia falar com vocês, que é o manejo integrado do bicho mineiro do café e da broca do café propriamente dito. Então vamos lá. Recapitulando tudo aquilo que a gente vem falando. Diagnóstico. Então, o bicho mineiro do café é esse insetinho aqui, é essa mariposa prata esbranquiçada aqui, bem bonitinho, de 3 milímetros, muito pequena. Vocês podem ver nessa foto aqui, bem pequenininho mesmo, tipo uma mosca branca do tomate. Então, a gente tem a diagnose. Fui lá, passei no meio da lavoura, vi que tem uns adultos voando, tem umas minas, como eu comentei. Então, tem a praga ali. Identifiquei, fui lá, vi que tem larvas, isso aqui são as larvas desse inseto, é o que é a praga propriamente dita, é o que come ali o parênquima foliar, né, o mesófilo, é o que vai causar danos. Então esse inseto, ele se alimenta, vocês podem, deixa eu só colocar o apontador aqui de novo. Esse inseto, ele se alimenta do mesófilo da folha aqui e vai causando essas minas, essas espécies de queimaduras aqui ó, da folha, e isso vai se aumentando até que o inseto sai da mina e empupa. Isso aqui é porque é uma criação de laboratório, tá, pessoal? Então a pressão estava alta, então eles empupam na parte de cima, mas isso aqui não é comum, não. Geralmente esse inseto empupa na parte adaxial, na parte de baixo da folha, e na parte de baixo do café, na saia lá mesmo, propriamente dito. Então vocês não vão ver, não é comum vocês vão ver essas pulpas na parte adaxial aqui não. Geralmente na parte abaxial, debaixo da folha, certo? Então fui lá, diagnostiquei que tem bicho mineiro. O que eu vou fazer? Amostragem. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a amostragem convencional e a sequencial, que é o que a gente comentou lá atrás, né? Então, decidi fazer a amostragem convencional, é um produtor às vezes menos tecnificado, você ainda está treinando a equipe ali, ou até mesmo você ainda não tem muito controle, vou fazer uma amostragem convencional. Como que eu vou fazer? Vou coletar 5 folhas por planta, 20 plantas por talhão. Então, dividi meu talhão lá, meu talhão tem 2 hectares que eu dividi. Vou pegar 5 folhas dessas plantas, e aí você, obviamente, não pega folha do mesmo lado, você tenta virar aí, pegar folha de forma homogênea. Do terço médio, o que é terço médio da planta, pessoal? Visualmente, quando você vê aí na literatura, terço médio, terço superior, terço inferior, é uma divisão visual mesmo, é algo que você chega para a planta e aí na sua mente aí você divide a planta em 3. Então, parte superior, terço médio, terço inferior. Então, a amostragem é feita no terço médio. Então, você vai dividir a planta ali em 3. Na parte do meio, você vai fazer a amostragem. Você vai lá coletar 5 folhas do terceiro ou quarto par de folhas. Então, no ramo do café, você tem os pares de folha e aí você vai pegar terceiro par, você vai pegar uma folha do terceiro par, você vira a planta, o ramo que está do lado, vou lá, terceiro par de folhas, pego uma folha. E é importante que seja aleatório, tá, pessoal? Amostragem aleatória. Então, eu não vou cair na tentação de tô ali, terceiro par de folha. Tem uma folha com a mina, tem uma folha que não tem mina. Eu vou pegar que tem mina. Não é assim. Então, você adota um critério. Vou pegar sempre a terceiro par de folhas da planta, a folha da esquerda, por exemplo, aqui, chutando.
vou pegar a folha da esquerda. Então, independente do que está acontecendo ali, eu vou pegar sempre a folha da esquerda para ter um padrão, para que eu não tenha uma amostragem aí, não errada, mas uma amostragem que superestime a quantidade de injúrias. E aí, o que eu vou mostrar? Esqueci de comentar aqui, mas eu vou mostrar isso aqui. Eu vou mostrar minas, então eu vou mostrar a folha. E aí é importante, eu trouxe aquela foto normal, novamente. Isso aqui não é injúria de bicho mineiro, então isso aqui não conta. Então, coletei a folha, cheguei no escritório lá, vi essa folhinha aqui, isso aqui não conta, então não entra na minha estimativa de porcentagem, que como vocês podem ver aqui, o nível de controle do bicho mineiro é de 20%, ou seja, vou coletar 5 folhas por planta, 20 plantas por talhão, isso aqui vai dar 100 folhas. Então, fiz lá, eu tenho que ter pelo menos 20% das folhas, ou 20 folhas com minas ativas. E quando? É o que a colega comentou mais cedo, quando tiver ocorrência da praga. Então, a maior ocorrência de bicho mineiro é nos tempos mais secos, só que ocorre o ano inteiro também, então é importante observar sempre. Mas a maior ocorrência é de junho a julho. Tá algum problema aí? Vocês estão escutando direito? Ah, tá. Tenta ver se há algum problema aí, Ana. Mas o que a colega comentou, você vai mostrar quando tiver maior ocorrência, mas no caso do bicho mineiro é importante se atentar sempre aqui, porque a praga pode ocorrer o ano inteiro. Então vamos lá. Amostrei, olhei lá, isso aqui é uma mina ativa, pessoal. Como que eu sei se a mina está ativa ou não? Duas coisas. Você vai ver o bordo da planta aqui ainda com esse aspecto de algo vivo, ainda de algo molhado, digamos assim, é uma mina ativa. E o outro são minas predadas. Então aqui a gente pode ver que essa mina está aberta, ou seja, pode ter acontecido que essa lagarta já saiu para empulpar ou ela foi predada. Então a gente tem alguns inimigos naturais aí que rasgam e retiram e que comem a larva do bicho mineiro. Então, é importante. Isso aqui não conta. Se a mina está inativa, não está predada, eu não conto. Porque esse inseto já fez o dano que ele tinha que dar. Ele não vai causar mais nada na planta, né? Isso aqui eu conto. E isso aqui não, que isso aqui é um fungo. Então, daí a importância da identificação. Então, cheguei lá, contei, vi que tem 10% só das folhas. Das 100 folhas que eu mostrei, apenas 10 tem minas ativas. E lembrando, eu conto o número de minas ativas, não o número de minas na folha. Então, se tiver 2 minas aqui, eu não vou contar 2, não. É um só. Só essa folha está minada. Isso é importante também. Amostragem sequencial. Aqui eu vou sair um pouquinho e vou mostrar um pouco da tabela para vocês aqui. Mas é importante que vocês entendam o seguinte, como eu comentei lá atrás, folha sem presença de minas ativas, que é essa folha aqui, recebe nota 0 e folha minada recebe nota 1. Ou seja, essa folha aqui, quando você fizer a amostragem sequencial, a gente virou a chave aqui agora, isso aqui é a amostragem sequencial. Então, quando eu fizer a amostragem sequencial, que é aquela que eu vou tomar a decisão em campo, eu trabalho com 0 e 1. E vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a tabela, só para a gente fazer Vocês conseguem ver direitinho? Dá para ver, Natália, os números certinho? Está sim, César. Show. Então, pessoal, isso aqui é uma tabela de amostragem sequencial. Então, aquilo que eu expliquei, eu tenho a quantidade de plantas, isso aqui também é definido através de pesquisas, então essa tabela aqui é uma tabela para amostragem de bicho mineiro do café, então eu posso mostrar até 30 plantas. Só que, como eu comentei, a amostragem sequencial ela não tem número fixo de pontos. Então, a partir de 10 plantas, eu posso tomar a minha decisão. Não é igual a amostragem convencional, que eu preciso amostrar aqueles 20 pontos ali, aquelas 20 plantas. Do contrário, não posso tomar minha decisão. A amostragem sequencial, ela é tão efetiva quanto a convencional, mas ela é baseada na convencional. Então, assim, meio que tem uma correlação forte ali. E a diferença é que a amostragem sequencial é muito mais rápida, já que eu tomo a decisão em campo, e
não mais efetiva, mas assim, se eu identifico rápido, eu tenho a possibilidade de fazer uma intervenção mais rápida, né? Então, eu vou ter um prejuízo ali retardado de forma mais rápida, digamos assim. Mas o problema da amostragem sequencial é que você tem que treinar muito bem quem vai fazer essa amostragem, ou você tem que estudar um pouco melhor, um pouco mais. Não é só você. Porque na amostragem convencional, você vai lá, coleta, chega em casa tranquilo, olha, essa tá minada, essa não, isso aqui tá predado, isso aqui é cercósporo, enfim. Aqui não, aqui é no campo. Então, muitas vezes, o cara tá ali com pressa ou cai naquela tentação lá de amostrar, sempre ele pega a folha que está com mina ativa, e não é assim. Então, aqui, só para exemplificar, cheguei lá no campo, fiz a amostragem, amostrei a primeira planta. Não tem nenhuma mina ativa. E aqui eu vou mostrar vou mostrar da mesma forma. Vou pegar e olhar. Aqui não preciso arrancar, né? Já que eu vou estar anotando em campo, eu olho, está ativo, olho com cuidado, está ativo ou não. Então, eu mostrei a primeira planta, não tem mina ativa, 0. Segunda planta, não tem mina ativa, 0. Terceira planta, encontrei uma mina ativa. Então, vou lá, marco 1. Quarta planta, eu não encontrei mina ativa, só que aqui o número é acumulativo. Então, se eu não encontrei nada na quarta planta e eu tinha uma mina ativa, eu repito 1. Assim como a quinta planta. Não tenho nada, como já tinha encontrado lá na terceira planta, é cumulativo, continuo com 1. Planta 6, encontrei uma mina. 1 mais 1, 2. Então, 2. E assim em diante. Cheguei aqui, até a 10ª planta, eu não posso tomar decisão, porque eu não tenho respaldo dos limites. Limite inferior, que é quando eu não devo tomar decisão, não devo controlar, e limite superior, que é quando eu devo controlar. Então, a partir da 11ª, eu já tenho a possibilidade de tomar essa decisão. Então, vamos lá. Cheguei na planta 11, tenho 3 minas ativas. 3 é maior que 1. Então, eu não posso parar minha amostragem agora, porque não é menor do que 1. E também não é maior nem igual a 6. Então, eu estou no meio dos dois aqui. Então, quando esse número se encontra no meio do limite superior e do limite inferior, eu continuo minha amostragem. Então, vamos lá. Simulando aqui. Fui para a planta 12. Encontrei uma mina ativa. 1 mais 3, 4. Fui para a planta 13, não encontrei nada. Repito 4. Fui para a planta 14, encontrei 1, 5. Fui para a planta 15, encontrei mais 1, 6. Fui para a planta 16, encontrei mais 1, 7. Então aqui, pessoal, com 16 plantas, eu tenho que o número de minas ativas aqui é igual ao meu limite superior. Então aqui eu já tomo a decisão, já posso tomar minha decisão. Esse é o diferencial da amostragem sequencial, porque eu tomo a decisão lá na hora, sem ser obrigado a amostrar esse todo número de plantas. Então, estou em 16ª planta, tenho 7 minas ativas, 7 é igual a 7, né? Então, decisão, controlo. Ou do contrário, esqueçam esses números, cheguei aqui, tenho 0 ou 1, por exemplo. Tenho uma mina ativa apenas. Esqueça os números para trás aqui. Cheguei aqui no meu acumulado e só tinha uma planta. É menor do que 2. Então, eu posso parar minha amostragem e decidir que eu não devo controlar, porque está muito baixo. Tá? Eu mostrei 16 plantas e encontrei uma mina ativa. Então, isso aqui não justifica eu controlar. Não tem por que controlar. Certo? Só para exemplificar aqui para vocês. Vocês entenderam como é que funciona a amostragem sequencial? Aham. Certinho? Alguma dúvida? Tudo certo, né, pessoal? É tranquilo, assim, exige um pouquinho mais de conhecimento, como eu disse, mas é algo que é passível de se executar, é rápido e é mais barato. Por que a amostragem sequencial é mais barato? Porque eu dependo de menos pessoal. Desde que eu tenho uma equipe treinada, quando eu vou falar áreas muito grandes, que eu dependo de colaboradores, então eu treinando esse pessoal, tendo um pessoal treinado, essa pessoa consegue fazer um maior número de área amostrada e ele consegue
me passar ali na hora o que está acontecendo, certo? Agora, uma perguntinha aqui, onde controlar? Dado isso aí, tudo que a gente falou, testar aí os conhecimentos aí, para vocês ver como que funciona. Então, eu tenho uma área lá de, sei lá, 10 hectares, 30 hectares lá de um produtor e essa área é dividida em 3 talhões. Então, tem talhão A, o talhão B e o talhão C. E eu mostrei, eu sei que para bicho mineiro, o nível de dano econômico, ou NC, que é como eu comentei com vocês, vai ser igual, é igual a 20. Eu mostrei o talhão A e eu tenho 19% de minas ativas. Eu mostrei o talhão B e eu tenho 25% de minas ativas. E o talhão C, eu tenho 20% de minas ativas. E aí, agora eu pergunto, qual o talhão que eu controlo e qual que eu não controlo? Alguém fala, por favor. Dado aquilo que a gente vem falando aqui de amostragem, nível de dano econômico. Fala aí, pessoal. Controlar o A e... Não, só controlar só o B. Eu sei, Só o talvez, B. né? Mais alguém? Alguém concorda, discorda? O B e o C. Bem, pessoal, aqui a gente vai controlar o B e o C. Por quê? O B é maior, tem 25% de minas ativas. 25% é maior que meu nível de dano econômico. Então, aqui, esse inseto está me causando um prejuízo. Então, justifica uma aplicação, um método de controle, um método de intervenção. Por que eu aplico no C? Lembra que eu comentei que a decisão é maior ou igual ao índice? O nosso índice que foi dado aqui é o nível de dano econômico. Então, o nível de dano é 20. Eu mostrei que tenho 20% de minas ativas. Então, é igual. Se eu deixar isso aqui sem aplicar, isso vai passar o nível de dano. Então, eu já devo interferir aqui, já devo utilizar algum método de controle. E por que eu não aplico no talhão A? E aqui vocês veem claramente o diferencial do MIP. Então, num sistema convencional, eu iria aplicar em tudo. Então, eu iria, independente do tanto que tivesse que eu iria aplicar. Aqui, se você tem 19, parece pequeno, ou seja, 18, que é pouca coisa menor que 20, mas você não deve aplicar, porque ainda não justifica uma aplicação. O que eu devo fazer aqui? Devo fazer uma amostragem novamente com um intervalo de tempo menor. Então, se eu tenho amostragem de 15 dias, de 20 dias, amostrei, deu 18, 19%, eu devo mostrar ali na próxima semana novamente. Para quê? Para saber se isso aqui foi talvez um erro de quem mostrou, ou porventura mostrou ali em tais lugares que não eram tão representativos que justifique isso. Então, a priori, eu não pulverizo e faço uma amostragem com um tempo menor. Para então saber se eu devo aplicar ali recentemente ou se eu continuo deixando. Perfeito? Entendido? Uhum. Passando para frente. Falando um pouquinho sobre a broca do café. Assim como o bicho mineiro, a gente passa aí pela diagnose. Então, o que é broca do café? É esse coleópterozinho aqui, bem pequenininho aqui, que faz uma desordem dentro do grão aí. Então, esse inseto, ele entra dentro do grão, ele ovoposita, a fêmea ovoposita dentro do grão, na coroa, que é isso aqui, faz esse buraquinho, que é onde a fêmea fez a ovoposição. E é importante identificar, novamente, diagnose é muito importante, porque às vezes esse buraquinho que a broca faz é muito parecido com esse do café aqui, ó, que é natural, na coroa, aqui, na extremidade do fruto. Então, não pode confundir isso aqui. Então, esse inseto causa danos e perdas aí grandiosas na cultura do café, inclusive na parte final da qualidade, né? Então, grão brocado, além de ser defeito, se não me engano, eu não sei muito dessa parte de qualidade, mas acho que 2 a 5 insetos já é considerado um defeito no café. Então, tem que tomar cuidado aí quem trabalha com café especial, muito cuidado, além de dar um gosto ruim na bebida, né? Foi brocado.
Como eu faço a amostragem? Eu vou coletar a amostragem convencional, 100 frutos por planta, 25 de cada face. Ou seja, eu vou pegar 25 de um lado, 25 do outro e assim por diante. E eu faço aí 50 plantas por talhão. A broca, você tem uma tolerância menor. Então, o nível de controle é 5%. Então, encontrei 5 frutos brocados aqui, já entro com alguma intervenção. Quando que eu vou fazer essa amostragem? Na fase de chumbinho, que vai de outubro a dezembro. Mas depois, agora para frente, a gente vai ver que tem algumas diferenças aí, eu posso mostrar em diferentes estágios aí também, que pode ser efetivo. Mas, via de regra, eu amostro na fase de chumbinho. Por que na fase de chumbinho, que é quando o grão está pequenininho? É porque ali é o momento que a fêmea vai voar ali, vai atingir os grãos e vai fazer a ovoposição. Só uma curiosidade, o macho não voa, tá, pessoal? Então, vocês viram um insetinho lá voando lá, provavelmente é fêmea. Amostragem sequencial. Aqui eu não vou detalhar tanto, como a gente falou lá do bicho mineiro, a ideia é a mesma. O que muda são os números, são os índices. Então lá a gente pegava na amostragem sequencial uma folhazinha da planta, olhava se tinha minha inativa ou não. Aqui eu vou pegar 10 frutos por ramo e 5 ramos por planta. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar minha tabela. Uma diferença é que a tabela para bicho mineiro é diferente da tabela de broca. Acabei não trazendo a tabela de broca aqui, mas isso aí vocês acham em vários cantos da internet. Aí vocês conseguem acesso a essas tabelas. Então é só vocês, quem tiver curiosidade, pesquisa aí um pouquinho que vocês vão achar. Mas a ideia por trás é a mesma coisa. Então vou lá preencher planta atacada, 1, fruto não atacado, 0, fruto atacado, 1, e vou comparando com o meu índice inferior e meu índice superior. E aí eu uso para tomar minha decisão. Tudo certo? Continuando aqui, uma outra forma de fazer amostragem para a broca é através de armadilha. Como que é feito isso? Existem essas armadilhas feitas com garrafa PET, que tem N trabalhos aí mostrando que é bem eficiente. Então, você coloca uma armadilha a cada 3 hectares, pelo menos, 3, 2 hectares, e você avalia a cada 15 dias. E seu nível de controle é 500 adultos, 100 adultos para cada armadilha. Então, coloquei essa garrafa, que fica em média aí 1 metro, 1,5 metro do solo, um terço médio ali da planta, e de 15 em 15 dias eu vou passar lá. Aqui embaixo, eu vou detalhar melhor, mas aqui embaixo você coloca água com detergente, que é onde os insetos vão cair e vão morrer. Então você libera aquela água ali numa peneira, alguma coisa, a tampa do litro, e você faz a contagem. Se tiver 100 insetos por armadilha no seu talhão, e aqui é importante, é por armadilha, tá, pessoal? Assim como os outros métodos aqui, que era 100 frutos por talhão. Então, por exemplo, tenho um talhão de 9 hectares, 10 hectares. Coloquei 4 armadilhas lá. Então, se eu coletei 100 adultos nessa armadilha aqui, mas nas outras eu não coletei nenhum, eu não vou controlar, não atingi o meu NC, porque meu NC é 100 por armadilha. Ou seja, se eu tenho um talhão de 10 hectares e 4 armadilhas, eu tenho que achar pelo menos 800 insetos. Porque se eu tenho 4 armadilhas, 800 dividido por 4 vai dar... Se eu tenho 4 armadilhas, eu tenho que achar 400 insetos. 400 dividido por 4 dá 100 insetos para cada armadilha. E aí, assim, eu vou tomar a decisão de controlar. Isso é importante, porque senão a pessoa vai lá, mostra uma armadilha, acha os 150 adultos lá, já controla. E não é assim, porque senão essa praga não está distribuída, né? Tá, às vezes é localizada ali. E aí vem isso aqui, nem sempre isso aqui vai ser o seu índice de tomada, nem sempre vai ser 100 frutos. Esse 100 adultos aqui, esse 100 adultos geralmente é quando você amostra na fase de chumbinho. Tem alguns trabalhos que você pode utilizar essa armadilha em outras fases da lavoura, do café. Então, se eu faço essa amostragem quando o café ainda está no florescimento, o meu índice de tomada de decisão é um pouco maior. Por quê?
Está não florescendo, então é improvável que esse inseto vai causar um dano ali imediato. Talvez ele não vai entrar no grão, ou talvez nem todas aquelas flores vão pegar e vai ter grãos. Então, se eu estou na fase de florescimento, é em torno de 400 insetos por armadilha. E aí, aquilo que eu falei anteriormente, 400 por armadilha. Se eu tenho um talhão com duas armadilhas, eu tenho que ter pelo menos 800 insetos, né, para atingir esse índice. Na fase de chumbinho, que é aquilo que eu comentei lá. Aqui, alguns trabalhos falam de 85 insetos por armadilhas, mas como a gente viu anteriormente, geralmente é 100 ali, mas isso aqui é um pouquinho flexível, mas na prática não vai mudar muito. 85 a 100 ali é um índice que você pode tomar. Na fase de amadurecimento, a fase crítica ali, onde você já não é possível controlar, você já está ali caminhando para a colheita. Então, você não pode cair lá naquilo que a gente comentou no começo. Se eu aplicar alguma coisa ali, eu posso ter resíduo no meu café. Então, é uma fase que você tem que controlar, você tem que prestar muita atenção, e o índice de tomada de decisão é bem baixo, é 28 insetos por armadilha. Certo? Mas isso aqui são particularidades. Só para exemplificar para vocês aqui, já partindo para os finalmente, essa armadilha é bem simples. A armadilha foi desenvolvida pelo Instituto Agronômico do Paraná, se eu não estiver enganado, e foram feitos vários trabalhos com o pessoal da UFV, com o pessoal do Laboratório de Manejo Integrado aí, desenvolveu alguns trabalhos bem interessantes com elas. Inclusive, tem trabalhos que mostram que para pequenos produtores, essa armadilha é eficiente no controle. Então, eu utilizando uma densidade de 20 a 25 armadilhas por hectare, eu consigo controlar a broca do café, sem precisar utilizar um controle, uma pulverização com agrotóxico ou outro tipo de controle. Então, vamos lá. O que você vai precisar? É uma armadilha muito simples. Você vai precisar de uma garrafa PET, tesoura, um molde de régua e arame. E o atrativo, que é esse aqui que vai no meio, esse frasquinho, é em torno de 30 ml. Aqui que está o problema que muitas vezes os produtores enfrentam e acabam não utilizando isso aqui. Você precisa de uma mistura de metanol, 3 partes de metanol e uma de etanol, com um pó de café, que é o que vai exalar. Você faz uma furinha no septo do frasco, e isso aí vai exalar, vai atrair os insetos que vão cair nesse líquido para afogar, que é água com detergente. Porque se o detergente quebra a tensão superficial da água, então o inseto cai ali e não consegue ficar ali, ele não consegue ficar ali na superfície da água, ele vai acabar afogando. Então, é uma armadilha bem simples, bem tranquila. O problema é esse metanol aqui, que o metanol e o etanol, que às vezes é difícil para o produtor conseguir isso aqui, mas tem alguns trabalhos de algumas Ematés em Minas, acho que de Muriaé aí, que os caras têm um trabalho bem interessante com os produtores para conseguir. E é fácil confeccionar. Então, é uma garrafa PET, você faz um corte aí de uns 13 centímetros da tampa, uns 13 aqui, e coloca cerca de 21 centímetros o atrativo. É importante você trocar esse atrativo aí de uns 15 dias, tá, pessoal? Que ele vai perdendo eficiência. E vocês perceberam que a garrafa é vermelha, né? Por que a garrafa vermelha? Alguns trabalhos falam que é para ter um atrativo visual para a broca também. Então, o inseto vai localizar aquilo ali através da cor também. Mas, assim, eu particularmente acho que não sei se tem tanto a ver, não. Tem outros trabalhos que falam que não e tal. Mas o principal motivo de você pintar a garrafa é localização sua. Se você colocar uma garrafa lá verde ou uma garrafa transparente, acabou. Talvez nunca mais você ache aquela garrafa lá, só quando for colher. Então, é importante você pintar, principalmente para você localizar o seu equipamento depois, na hora de você contar, certo? Pessoal, então, o que eu tinha para falar era um pouquinho sobre isso. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês no meu minicurso aqui, do grupo minicurso ministrado por mim, assim como no evento como todo, nas palestras e tudo mais. Deixo aqui meus contatos
meus contatos para vocês, fiquem à vontade, meu e-mail, meu telefone, meu WhatsApp aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês estão aí iniciando, calouros, eu sou estudante igual vocês, mas um pouquinho já, uns 2 ou 3 períodos à frente aí, mas se quiserem entrar em contato, falar alguma coisa, fiquem à vontade, pode mandar mensagem no WhatsApp aí. Muito obrigado pela atenção. Desculpa aí se eu falo demais aí, mas faz parte. E, Natália, eu não sei se vai ter algum feedback. Seria muito importante, pessoal. Se tiver aí, respondam aí o feedback. Vocês vão me ajudar também. Como eu disse, eu estou aprendendo. Estou na graduação também, que nem vocês. Então, é muito bom aí também ter um feedback, independente de ser positivo ou negativo. É bom para a gente aprender também. Beleza? Muito obrigada, viu, César, por sua participação aqui hoje. Foi uma aula para todo mundo. A galera aí comentando, fazendo os comentários aí que gostou. E gostaria novamente de agradecer a você e a todos que estavam participando até esse momento. Eu vou parar a gravação aqui. Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, pode ficar E à vontade. agora, pessoal que tiver alguma pergunta, pode ir mandando no chat, que eu vou fazer o sorteio. Então, eu vi ali, parece que todo mundo já assinou a lista. Então, eu vou fazer o sorteio para ver quem que vai ser o que vai levar um café válido para casa hoje. Não parou.